Então vamos continuar? Vamos continuar com o nosso curso, vamos voltar aqui ao nosso curso. Então, levando em conta o tetraedro do fogo e seus componentes, o método de extinção de incêndio baseia-se na eliminação de um ou mais dos elementos que compõem o fogo. Didaticamente, se um dos lados do tetraedro for quebrado, eis que a combustão será extinta. Então, a importância de nós termos iniciado o nosso módulo, né, entendendo um pouquinho de como é composto o fogo, quais são os meios de propagação, quais são os estágios da queima. Então, tudo isso é importante para que a gente tenha esse insight e consiga, no momento do princípio de incêndio, da identificação do princípio de incêndio, ver como é que a gente vai fazer ali para quebrar essa cadeia, fazer a retirada de um desses componentes, né, do fogo. Então, o primeiro método é o resfriamento. O método consiste em reduzir a temperatura do combustível que está em queima, então, reduzindo o calor, diminui-se a liberação dos gases inflamáveis. Então, aqui a gente tem aqui o nosso fogo, né? E a partir do momento que eu adiciono água nesse fogo, né, eu faço o resfriamento desse fogo, o que acontece? O fogo desaparece, né? Então, o fogo é extinto. Então, nós temos o primeiro método, é o método do resfriamento. É interessante, em alguns incêndios que eu creio que vocês já devem ter presenciado, né? Pelo menos virtualmente, em jornais e tudo, documentários, você vê sempre os bombeiros resfriando as paredes, né? Então eles estão ali ao mesmo tempo tentando fazer a diminuição da temperatura daquele incêndio. Então você vê eles resfriando paredes e tudo. Então esse é um dos métodos de extinção, né? E nós temos lá aquele extintor de água, lembra? Vocês já devem ter visto dentro da unidade de vocês, porque vocês são bons profissionais da Comissão Interna de Saúde do Servidor. Já devem ter dado uma voltinha depois que esse curso começou e perceberam os extintores e viram que eles são diferentes, né? Então, vocês com certeza viram o extintor de água. Então, esse aí é basicamente a função dele, extinguir o fogo através desse método de resfriamento. Outro método é o isolamento. Ao separarmos o combustível da reação, estaremos isolando, né? Estamos isolando, como por exemplo, se abrir uma trilha, que o pessoal chama de caeira, né? É uma coisa assim que eles chamam, no mato, para que o fogo não passe. Desta forma, estaremos tirando o componente combustível. Então, percebam aqui o exemplo, né? Quando você vê aí essa estrada, o que acontece? Iniciou-se o incêndio de um lado, mas passa uma estrada onde o material combustível foi todo removido. Então você vê que a árvore tudo foi removido, tá? Só no chão batido. Então esse incêndio, ele não conseguiu passar para o outro lado, justamente porque o material combustível foi retirado, certo? Foi retirado. Então dali você conseguiu diminuir o fogo, extinguir o fogo. Acontece também, por exemplo, de você ter ali uma espécie de uma fogueira e você diminui o material combustível, que ele teoricamente iria queimar, né? Retira ali o material e você consegue diminuir a proporção do fogo, né? O exemplozinho que nós temos aí é exatamente 2 galões também, né, de gás, de material gasoso, podia ser um material gasoso ou um material líquido. No momento em que eu giro a chavezinha e cesso, né, o fluxo desse líquido ou então desse gás, no nosso exemplo, eu também tenho a extinção do fogo. É nosso fogão. Desliguei aqui a chave, acabou-se o gás, então não tenho mais fogo, né? Não tenho mais o alimento desse gás. Então pronto, eu fechei o registro e acabou o fogo. Então esse é o isolamento. Outro método é o método de abafamento. Ao abafarmos, impediremos que o oxigênio entre na reação. Estaremos retirando o componente comburente, que é o oxigênio. Então, aquele velho exemplo do ensino médio, né, da vela. Então, você tem uma vela,
Você coloca um copo em cima dessa vela, abafa essa vela. O que acontece com a vela? Vocês não estão vendo aí meu efeito especial do copo, né? Mas houve sim aí um copo. O que acontece? A vela foi apagada. Então esse é o abafamento. A gente também tem extintores de incêndio que fazem essa mesma função, de retirada do oxigênio daquele espaço, certo? Então tem que se ligar um pouco nisso e saber qual é o extintor que faz o resfriamento, qual é o extintor que faz o abafamento, certo? Então vamos dar continuidade aqui. E a quebra da reação em cadeia, introduzindo substâncias que inibem a capacidade reativa do comburente com o combustível, se interrompe a reação e assim não haverá fogo. Isso é possível utilizando-se certas substâncias que, ao sofrerem a ação do calor, reagem sobre a área das chamas e interrompem a reação em cadeia, realizando, portanto, uma extinção química das chamas. Vocês também já devem ter observado, quando se aciona um extintor de incêndio, alguns extintores de incêndio, sai um pó de dentro dele, né? A gente chama que é o extintor de pó químico seco. Aquele pó químico seco, ele é um produto químico, certo? Que ele adere ao combustível, ao material que está queimando, digamos, sendo um plástico, né? Ele vai aderir àquele plástico e ele vai fazer a quebra da reação em cadeia, certo? Através de uma reação química, ele vai fazer a quebra dessa reação em cadeia. Então, ele tem essa função de fazer a quebra da reação em cadeia. Então, cada extintor de incêndio, ele vai cumprir uma tática aqui, que a gente está abordando agora. Um método de extinção. Então, é importante a gente saber qual o objeto que está queimando, o que é que está queimando, o que é que a gente pode fazer, qual o método que a gente pode estar utilizando para fazer essa extinção, porque nem todo método é possível para qualquer tipo de material. Existem materiais que exigem métodos específicos. Então, as classes de incêndio, e é isso bem aqui que a gente vai estudar agora, né? Então, o que foi que eu falei? Tem alguns tipos de incêndio que exigem métodos de extinção específicos. Então, para a gente entender isso, a gente vai entender agora um pouquinho também das classes de incêndio. Então, muito embora a reação de combustão representada pelo tetraedro do fogo ocorra nos incêndios dos diferentes tipos de materiais, é necessário que os materiais combustíveis sejam classificados em classes distintas, para que as formas de queima e as propriedades dos materiais sejam levadas em consideração na escolha das melhores táticas e técnicas de combate e dos melhores agentes extintores a se utilizar. Então, agora nós vamos aprender um pouquinho sobre as classes de incêndio. Então, nós temos a classe A. O que é a classe A? Classe A é papel, madeira, tecido, todo produto, todo material que queima na superfície e em profundidade, certo? O que é queimar na superfície e em profundidade? É aquele material que deixa resquícios, deixa cinzas, por exemplo, né? Então ele está queimando na superfície e em profundidade. O exemplo mais clássico é a madeira, né? Quando a gente vai fazer aquela fogueira do São João e tudo, ela não demora um tempo, então a gente vai fazer aquele churrasco, alguma coisa, ele não demora um tempo, porque ele vai começar queimando na superfície o material e depois esse calor vai penetrando e vai queimando na profundidade. O danado desse incêndio, ou a questão perigosa desse incêndio, é porque muitas vezes quando você vai fazer a extinção dele, você consegue eliminar o incêndio da superfície, mas a queima que já está ocorrendo em profundidade não é eliminada. Aí o que acontece? Daqui a pouco começa o incêndio de novo. Então, essa é uma característica, essa é uma classe de incêndio, classe A, incêndio classe A. Madeira, papel, tecido, queima em superfície e em profundidade e deixa resíduos, deixa cinzas. Classe B, queima somente na superfície e não queima em profundidade. Por exemplo, gasolina. Outro exemplo, óleos diversos. Ele vai queimar na superfície e não vai queimar na profundidade. Quem nunca acendeu uma lamparina, né?
a gente vê o querosene queimando ali na superfície, ele não vai queimar na profundidade. Não tem o mesmo problema da classe anterior, né? Se você extinguiu ali em cima, se você extinguiu o fogo, o que acontece? Ele está extinto. Não é como a classe A, que como está queimando em profundidade, ele pode se reacender. Agora, qual o perigo da classe B? Se você usar o agente extintor errado, aquele fogo pode se alastrar. Você já viu óleo se misturar com água? Óleo não se mistura com água. Então, você utilizar um extintor de incêndio de água para a classe de incêndio B, para material inflamável, material líquido inflamável, o que é que vai acontecer? Ele vai se espalhar. Então, aquele incêndio também vai se espalhar. Classe C. Classe C são os materiais energizados, certo? Então, você tem computadores, você tem rádio, TV, todo esse material que é elétrico. Mas também você pode ter aquele material que não é um equipamento elétrico, mas ele está energizado. Um exemplo muito clássico, né? Digamos, uma tora de madeira que está enrolada em um fio energizado. Ele madeira é classe A, porém, pelo fato dele estar energizado por esse fio, a gente tem que trabalhar ela como sendo classe C. Então, o material que vai ser utilizado para extinguir esse incêndio, a princípio, é um material para classe C. A gente não vai jogar água, porque água e eletricidade não dá certo, certo? E aí nós temos classe D. Esses metais são encontrados em fábricas e indústrias automobilísticas, né? E podem ser raspa de zinco, limalha de magnésio, entre outros. Esses a gente tem a extinção por meio do abafamento. Então, até com a areia você consegue fazer a extinção desse material. Agora, ele é mais difícil de encontrar nas nossas instalações, até onde se limita o meu conhecimento. Mas o que a gente vê? Um exemplo, né? A calha mesmo do carro, né? A calota, eu acho que chama, né? Do carro, né? Ele é constituído de um metal que é classe D. E aí você também tem um agente específico, um extintor específico, mas você também consegue fazer o abafamento dele com outros materiais. É só lembrar do princípio do método. O método adequado para esse caso é o abafamento. E aí vamos falar dos agentes extintores, né? Agentes extintores são aqueles elementos encontrados na natureza ou sintetizados pelo homem, capazes de extinguir um incêndio pela sua ação em um ou mais dos componentes do tetraedro do fogo. Então, não necessariamente ele vai agir em um só elemento, né? Ele pode estar agindo em 2 ou mais elementos. Já aparelhos extintores são equipamentos para a utilização humana que contém em seu interior um agente extintor e um método de expedição deste agente, de forma a se combater os princípios de incêndio. Por que eu fiz aqui essa distinção de agentes e de aparelhos extintores? Porque quando a gente vai falar sobre a recarga dos extintores, né, o processo de manutenção dos extintores de incêndio, né, quando eu pergunto, às vezes os profissionais pensam que vai ser feita uma troca do extintor. Não é uma troca do extintor, você vai trocar o agente extintor. O agente, o elemento que está dentro do aparelho extintor. Então, aquele aparelho extintor, o tubo vermelho com gatilho, com mangueira, aquilo tudo ali é o aparelho extintor. O que vai ser trocado nessas manutenções anuais, que alguns de vocês já devem saber, mas extintores de incêndio passam por manutenções anualmente, né? O agente, o que tem lá dentro que vai ser trocado. Então, é a água, é o pó químico que está lá dentro que vai ser trocado, é o gás que está lá dentro que vai ser trocado. E, lógico, o aparelho em si, depois de um ano, ele pode apresentar problemas, né? Se você, por exemplo, seu campus está muito próximo do mar, né? Provavelmente os seus equipamentos, seus aparelhos extintores devem apresentar problemas com corrosão,
né, proporcionados pela própria maresia. Então você vai ter esses probleminhas, a mangueira que resseca, o manômetro que quebra. Então essas coisinhas têm que ser revisadas anualmente ou toda vez que apresentarem algum problema. E aí a gente tem esses tipos. Esse aí é o pó químico seco. Observem que ele deixa muito resíduo, porque ele é de fato um pó. Aí você tem o pó para ABC, classe ABC, para combater incêndio A, B e C. E você tem o BC, você tem o extintor BC, que é para combater incêndio B e C. E você tem o ABC, que é para combater incêndio A, B e C. É aquele extintor de uma confusão há uns anos atrás, que era para ser obrigatório nos carros, e acabou não sendo, aquela corrida maluca, acabou que não deu em nada. Então é esse extintor de incêndio. Então ele deixa bastante resíduo, percebam. Outro agente aí é o gás. Esse gás é o CO2. Ele não deixa nenhum resíduo e ele faz o trabalho de abafamento, porque ele tira o oxigênio da área onde está havendo a queima. E como ele é bem gelado, ele também resfria. Mas a princípio ele tira o oxigênio. Quando você tem um incêndio classe A, ele não é muito adequado. Por quê? Porque ele vai até eliminar aquele fogo da superfície, mas como o incêndio classe A, ele queima em profundidade, então ele está queimando em brasa lá no meio. E aquele incêndio pode voltar, né? Aquele fogo pode voltar. E aqui a gente tem a espuma. Ele é muito aconselhado para incêndios classe B, que são os líquidos inflamáveis, né, os óleos inflamáveis. Por quê? Porque ele é uma espuma, tem água nele, né, mas a forma até como ele é colocado, a espuma, ela se acomoda em cima do óleo. Então ela não espalha o óleo, você não jateia, né, a espuma no óleo. Ela na verdade se acomoda em cima e faz o papel do resfriamento, né? E aí vamos pensar um pouquinho a lógica aqui dos incêndios, né? Então, tipo de incêndio. Então a gente tem esse primeiro aí, que é a classe A, que aí no nosso exemplo nós temos madeira e papel. Quais são os extintores que servem? Extintor de água, né? A água ela vai ser absorvida por aquele material, né? E vai chegar até ali na profundidade do material. Pó químico não é aconselhado, porque ele fica também na superfície. Então, para o material que queima em profundidade, né? A brasinha vai reacender o fogo daqui a pouco. Então, ele não é aconselhado. A espuma é aconselhada porque ela é um líquido. Ele é um líquido que possui um aditivo para transformar aquele material em espuma. Então ele aumenta bastante o volume. Mas ele ainda é um líquido, então ele vai resfriar. Ele vai resfriar e vai abafar ao mesmo tempo. E o gás também não é utilizado pelo aquele motivo que a gente já conversou também, né? Ele vai só expulsar o oxigênio ali daquela camada superficial, mas como o material também ainda queima em profundidade, aquele fogo pode voltar. Materiais líquidos inflamáveis, né? A gente tem aí água, pode? Não pode. Como a gente falou, água e óleo não se misturam. Água e óleo não se misturam, então pode ser que você espalhe a situação, né? Espalhe o óleo. Aquela coisa, a gente vai ver um vídeo um pouquinho mais à frente. Você tem uma panela na sua casa, no fogo, você está cozinhando um alimento, assando, fritando um alimento, aquele óleo, e o óleo começa a pegar fogo, né? Ele começa as chamas no óleo, porque ele aqueceu a um ponto que ele entrou ali em processo de combustão. O que é que você vai fazer? Você vai jogar água dentro? Você não vai, porque no momento em que aquela água entra em contato com o óleo em alta temperatura, ela vai começar a borbulhar, literalmente. E esse borbulhar, que é o processo dela, né, de passagem do líquido para o gasoso,
que proporciona a explosão. Então, além da explosão, você vai ter, além do espalhamento, você também pode ter uma explosão se você misturar o óleo quente, né, em chamas, ou seja, um líquido inflamável, no caso ainda oleoso, com água. Então, a água não pode. Pode o pó químico, né, porque ele faz esse abafamento. Pode a espuma, porque ela não tem toda aquela pressão e ela proporciona o resfriamento e abafamento. E pode o gás, que retira o oxigênio ali, é um abafamento e também o resfriamento, porque o gás é bem gelado. Produtos elétricos, né? Eletrônicos, elétricos energizados. Pode água? Não pode. Água e eletricidade não combinam. Pó químico? Pode, como a gente já falou. Espuma não pode, porque continua sendo líquido, água, né? Espuma, o extintor de espuma é a água com esse aditivo que proporciona essa espuma. E o gás pode, que não pode é nem o de espuma e nem o de água. Então, gente, parece assim meio complicado, mas é entendendo aquela teoria toda que a gente vai raciocinar aqui na hora, certo? E outro fator importantíssimo é o treino. A gente faz, às vezes, as coisas no modo automático, que a gente nem pensa mais. Então, combate a princípio de incêndio é treino. Vocês têm que treinar. Por isso é que a norma regulamentadora em R23 estabelece que, além lá, né, da brigada de incêndio, que tem que ter uma brigada de incêndio, todos os profissionais que trabalham no local, eles têm que passar por processo informativo. Não é bem um treinamento, mas todos eles têm que ter conhecimento básico de combate a princípio de incêndio. E eu queria chegar nesse ponto porque a reitoria, né, o setor de segurança do trabalho, possui uma capacitação de 4 horas, né, para esses profissionais. Então a gente faz desde uma palestra de 1 hora, né, até uma capacitação de 4 horas, que inclui 2 horas de teoria e 2 horas de prática. Quando é que nós recomendamos essa capacitação de 4 horas? Quando o campus, né, a unidade, estiver próximo de fazer a recarga dos extintores, da manutenção dos extintores. Então, quando for fazer a manutenção dos extintores, esse é um momento adequado. Por quê? Porque nós vamos poder utilizar esses cilindros, né, esses extintores, para o treinamento prático. E vamos ter também a segurança de que a empresa que foi contratada para fazer a recarga, né, para fazer a manutenção, ela de fato fez. Porque há empresas que infelizmente não são responsáveis o suficiente, né, e eles simplesmente trocam as etiquetas e não modificam o agente que está ali dentro do cilindro, não fazem de fato a manutenção adequada. Então ali a gente teria a segurança de que você tem um equipamento que foi revisado, porque ele está indo seco, né, para a empresa e voltando cheio, ok, para a gente de volta, certo? Então, fazendo um pouquinho de propaganda aqui para vocês, né, nós temos esses 2 momentos que a comissão deve se programar para nos chamar, nos convocar o setor de segurança do trabalho para realizar esse treinamento ou então essa palestra, né? Então, programem nas atividades de vocês um momento, né, alinhado com o momento da recarga dos extintores, um momento para um treinamento que vai muito além desse aqui, porque ele inclui também a parte prática. Aqui vocês estão vendo só a teoria, né? E de forma bem rápida. Então, vocês também vão ver um pouquinho mais e vão ver a prática. E não é só para outra coisa também. Não é só para os servidores, né? A gente também pode incluir aí na palestra os alunos e para os servidores, de maneira geral, um treinamento mais aprofundado, como é esse. Ou então fazer vários treinamentos, não tem problema nenhum. O importante é que todo mundo tenha esse conhecimento. Então, vamos assistir um pouquinho desse vídeo para que vocês possam observar como é perigoso a gente não ter esse conhecimento, né? Saber que tem um extintor de incêndio ali não lhe garante nada.
se você tem o equipamento e você não sabe utilizar, de nada ele vai servir, certo? E também, se você não conhece o equipamento, ele vai virar somente um enfeite, ou então um entrave na sua sala, ou então um porta-sombrinha, como eu já vi, ou então um porta-casaco, como também já vi. Então vamos dar uma olhada nesse vídeo aí. If your chip pan catches fire, don't panic. Just follow these instructions. 1. Turn off the heat. 2. Run a cloth under a tap and wring it out. 3. Cover the pan and then wait until it's cooled right down. Don't try and move the pan, and whatever you do, don't throw water over the fire. The effects can be devastating. Voltando aqui, vocês viram aí a importância, né, da gente entender sobre esses extintores de incêndio. Então vamos falar agora um pouco sobre os componentes desses extintores. Por quê? Porque sendo a Comissão Interna de Saúde do Servidor Público responsável, né, pela manutenção dessa saúde do servidor in loco, é importantíssimo que vocês entendam os extintores de incêndio. É importantíssimo que vocês entendam um pouquinho do projeto, do projeto de incêndio todo, né? Vocês entendam também que um projeto de incêndio ele vai muito além dos extintores de incêndio, porque aí vocês vão conseguir trabalhar em conjunto com o departamento de infraestrutura, ou então o setor, coordenação de infraestrutura dentro das suas unidades, o departamento de infraestrutura da reitoria, o setor de segurança do trabalho dentro da reitoria. Todo mundo vai estar mais alinhado, porque se deve observar, deve-se fazer as inspeções visuais. A gente tem um grande problema nas escolas de pegar extintores que estão lá no localzinho deles, mas eles foram acionados, porque ou um aluno acionou por curiosidade. Então, entender esses componentes é perceber se há ou não a necessidade de fazer uma troca de imediata, né? Acionar ali a coordenação de infraestrutura de que é necessário fazer o recolhimento e recarga imediata daquela unidade, ou então você conseguir abrir ali as caixas de hidrante e verificar se não está faltando alguma coisa ali dentro, certo? Então vamos lá. Eis aí os extintores de incêndio, né? Esse extintor, inclusive, ele se localiza lá na reitoria. Ele está localizado lá na reitoria. Nós temos aí, para começar, né, alguns componentes. Nós temos um cordãozinho. Esse cordão, ele segura a trava, certo? E nós temos o lacre. O lacre, ele garante que o extintor de incêndio não foi utilizado. Então, digamos, Cássia, eu percebi aqui que todos os extintores da minha unidade, do campus X, estão com os lacres rompidos. Então, meu amigo, minha amiga, vai ser necessário fazer a troca desses extintores de imediato, porque provavelmente todos foram utilizados. Ou então, por mais que não tenham sido utilizados, nós não conseguimos garantir ao corpo de bombeiro que aquele extintor está próprio para o uso, certo? Essa trava é o que impede o acionamento do extintor de incêndio. Então, essa trava é que separa aí o gatilho, né? Trava o gatilho do extintor. E o cordãozinho é só para que a gente não perca essa trava aí ao longo de todo o processo do ano, né? Então, é sempre interessante que quando o extintor de incêndio for para a recarga, quando ele volte com esse cordãozinho
que segura a trava, certo? Ele só segura realmente para não perder a trava não ser perdida no momento que você for utilizar. E percebam nessa terceira imagem, né, nessa imagenzinha do meio, na imagem da trava, que a trava, que o lacre, na verdade, ele passa por dentro da trava. Por quê? Porque tudo isso está conectado. Então, se o lacre rompeu, é porque provavelmente a trava foi acionada. E o extintor de incêndio pode ter sido acionado. Então, nós temos os três primeiros componentes aí. O cordão, que segura a trava, que está atrelado ao lacre. E aí nós temos vários itens informativos. Todo extintor de incêndio, ele vem com as instruções de operação, certo? E ele vem também com a orientação a qual classe de incêndio se destina. Então, essa primeira foto, onde tem instruções de operação, você vê logo em cima A, B, C. Então, esse extintor se destina a incêndios classe A, B, C. Só lembrando, A são materiais que queimam em superfície e profundidade, papel, madeira, tecido, né? B são os líquidos inflamáveis, queimam em superfície. E C são os materiais energizados, né? Ou equipamentos elétricos. Você tem outras informações também quanto às instruções de uso mesmo, né? Então, puxa a trava, aperte o gatilho e assim vai, direcione o jato ao fogo. Então, você tem essas instruções. Por favor, quando vocês estiverem circulando dentro das instalações da instituição, parem na frente do extintor de incêndio e analisem o que vocês veem ali de instrução. Informações de garantia e validade. Então, todo o equipamento, quando você compra, lógico, ele tem uma garantia, certo? Então, a garantia, em geral, são 90 dias. Coloque lá no seu termo de referência que você quer uma garantia de 90 dias, né? E a questão da validade da recarga é 1 ano. Então, todo ano você tem que fazer a manutenção. A recarga, no caso, né? Que é a manutenção de nível 2, chamada. Ah, Cássia, mas por que tem que ser todo ano? Isso onera muito. Por que tem que ser todo ano? Porque esse pó, no caso nosso aqui, ele é um pouquinho úmido. E aí o que acontece? Ele fica, depois de um tempo, petrificado lá dentro. Isso fica quase uma pedra lá dentro. Então, se você for acionar, não vai sair nada. Então, é por isso que tem que ser feitas essas manutenções. Para trocar um agente que pode não estar mais adequado, né? A água também, se você colocar um extintor de incêndio para classe de água, no caso, água pressurizada, né? Extintor de incêndio de água pressurizada. Se colocar num espaço onde tem muita insolação, bate um sol nele, às vezes você vai acionar ele e ele não tem mais nada dentro. De alguma forma aquela água evaporou, né? Então acontece isso também. Fora que ele também pode perder a pressão. Como esse material é colocado dentro dele, para sair é colocado um gás junto. E esse gás é o que faz a pressão para ele ser jetado para fora, né? É igual um desodorante aerosol. Você vai, quando você aperta ele, né? Ele coloca para fora aquilo que tem dentro dele, o agente que está dentro dele. Então funciona da mesma forma. Então por isso que todo ano a gente tem que fazer essa troca. E dados técnicos, né? Esses dados técnicos é o peso, tem extintor de 4 quilos, tem extintor de 6 quilos, tem extintor de 10 litros, né? Que são os de água. Tem dados sobre a capacidade extintora deles. E aí isso é coisa de projeto, são dados de projeto. Essa quarta etiqueta, que é a etiqueta empresa de recarga ou de venda, né? É a etiqueta da empresa. Observem aí. O que é que está dizendo aí, né? Que a última recarga, né, foi feita em janeiro de 2017. É a manutenção de nível 2, certo? E aí ele está dizendo o quê? Outro item. Período máximo para a próxima manutenção. Gente, desculpa. Fazendo um corte aqui. Essa quarta imagem fala sobre o período de validade,
dessa manutenção. É uma etiqueta colocada pela empresa que faz a manutenção. Então você tem aí que a próxima recarga deverá ser feita em janeiro de 2017 e a manutenção de nível 3, que é o terceiro nível, que é feito a cada 5 anos, será feita em 2017. A gente tem essa foto é antiga, tá, gente? Então será feita em 2017, certo? E ele está dizendo aí que nessa ocasião foi feita a manutenção de nível 2, que é essa que tem a troca do agente. Manutenção de nível 3, já adiantando aqui para vocês o que seria. Por ser um cilindro, você precisa verificar se não houve nenhuma ruptura. É um recipiente, né, gente? É aquela história. Será que o balde não está furado? É mais ou menos isso. Então eles vão ver se esse recipiente não tem nenhum tipo de furo, né? Se a solda não rompeu, porque tem alguns extintores que eles são soldados, né? No curso presencial a gente mostra com detalhes isso para vocês. Então, basicamente é para verificar se esse extintor tem algum tipo de vazamento na sua carcaça. É a manutenção de nível 3, chamado teste hidrostático, porque ele é submetido, é colocado dentro de um recipiente com água para ver se tem algum tipo de furo, se sai algum vazamento de alguma parte do recipiente, certo? E aí nós temos a quinta imagem, que é o selo do Inmetro, né? Da mesma forma, toda empresa ela tem que ser cadastrada lá no Inmetro. Vocês conseguem entrar no site do Inmetro, pegue o número desse cadastramento, o próprio CNPJ da empresa, e vocês vão ver esse selo, vão ver se a empresa realmente tem o reconhecimento do Inmetro para fazer aquela atividade. Essa última foto, a sexta foto, é o número do extintor. Geralmente fica aí embaixo, na basezinha. Quando vocês forem solicitar lá a manutenção, tanto no termo de referência quanto ao receber, ou então ao enviar o material, o extintor no caso, vocês devem solicitar que esse número do extintor ele venha destacado, né? Geralmente eles pintam assim de cinza. Eu estou falando vocês colocarem no termo de referência de uma forma muito metafórica, porque quem vai fazer isso nos campos são as coordenações de infraestrutura, que vocês vão fazer essa inspeção visual, certo? É só a inspeção visual ver se ele está tudo ok, se está tudo ok com ele. Então esse aí é o número, é como se fosse o RG ou a identidade de cada cilindro. Então esse número nunca varia. Então por mais que cada equipamento desse também tenha um número de tombamento dado pela própria instituição, esse número de tombo às vezes ele pode ser retirado. Por quê? Porque o extintor de incêndio ele pode passar por pintura. Sempre quando ele faz o teste hidrostático, eles retiram toda a camada de tinta vermelha do extintor para fazer o teste e depois eles repintam. Então, nesse momento, provavelmente eles vão tirar a etiqueta de tombamento. E aí, o que é que vocês têm para depois fazer a identificação? Esse número aí do extintor. Então, sempre orientem, né, a coordenação de infraestrutura a pegar tanto o número do extintor, cadastrar o número do extintor e o número respectivo do tombo. É uma forma que vocês têm aí de controle. Outros itens importantes, né? Vamos conhecer aqui. Estamos vendo novamente aí o lacre, né, do extintor, mas qual o destaque? É a alça de transporte. Então, sempre você vai transportar o extintor carregando ele pela alça de transporte. E aí em cima é o gatilho. Por que, Cássia? Pela alça de transporte? Porque acidentalmente você pode acionar o extintor de incêndio e aquele agente que deveria ser utilizado no combate ao incêndio você desperdiçou por ter sido mal orientado, né? Por ter feito um serviço sem uma orientação adequada, por ter sido feito um serviço sem ter um cuidado adequado também. Então você sempre vai fazer o transporte por meio da alça de transporte. E aqui nós temos mais ou menos aí os 4
cilindros, né, mais comuns aqui dentro da instituição. São os 4 cilindros que você tem no mercado, na verdade, né? Então, quais são os componentes que diferenciam um do outro, né? Primeiro, observem aí. Vou voltar aqui um pouquinho para vocês perceberem de novo. O primeiro cilindro é de CO2. Segundo cilindro é pó químico seco. PQS é pó químico seco. O terceiro cilindro é um de água. E o quarto cilindro de espuma, certo? Então, vamos colocar aqui a foto. Percebam. O primeiro cilindro, CO2, ele não possui um manômetro, que é um medidor de pressão. Por quê? Por ser gás, ele já tem pressão por si só. Dentro desse botijãozinho, né, desse cilindro, ele já está aí pressurizado, então ele não precisa de um manômetro para verificar a sua pressão. Já os demais, não. Ele precisa de pressão ser colocado, adicionado dentro do cilindro um gás, para que quando acionado, esse gás auxilie na expulsão do agente de dentro do cilindro. Por isso é que eles têm, esses outros 3 cilindros, eles possuem esse manômetro, para verificar se está ou não pressurizado. O ideal é que ele esteja sempre no verde, certo? Sempre no verde. Apontando sempre para o verde. O manômetro que vocês vão fazer uma vistoria depois nas unidades e vão verificar, né, se a ponteira do manômetro está lá apontando para o verde. Outro item, as mangueiras, né? Percebam, o de CO2 você tem aí esse difusor, chamado difusor, ele é uma espéciezinha de cone. Então ele vai direcionar o gás, né? Então ele é direcionador do gás. É muito importante vocês entenderem, aprenderem, memorizarem que no momento em que for utilizar esse extintor de incêndio de CO2, vocês jamais devem pegar, manusear o difusor, que é esse componente vermelho. Vocês não devem manusear o difusor do CO2. Vocês vão pegar no punho, que é esse componente que tem logo acima do difusor, pretinho aqui. É ele que vocês vão pegar. Por quê? No momento que vocês acionam, esse gás é muito gelado. Então, ele vai congelar mesmo o difusor. Ele vai ficar bem branquinho. Ele congela o difusor. E aí, se você tiver com a mão nele, a sua mão pode ficar colada, né, nesse difusor e pode lhe machucar, fazer uma espécie de queimadura gelada, né? Outro item que faz essa diferença, né, em relação às mangueiras é o canozinho de saída, de fato, né, da mangueira. Percebam aqui que o bico dessas mangueiras é diferente, né? Na verdade, você só tem 2 tipos aqui. Esse verde e esse prateado das 2 pontas, eles são de água. Por quê? Porque a água, para ela formar aquele jato, né, bem fininho, além do gás que está pressurizando ela também precisa ter um fluxo de saída num canozinho bem fino. Por isso que a ponteira aqui tem uma saída bem pequenininha, para que se tenha aquele jato. E os 2 do meio, o amarelinho e o pretinho, eles têm uma saída maior, porque o pó não tem essa necessidade que a água tem. Então, só pelo tato dessas saídas, vocês conseguem perceber a diferença. Cara, mas para que eu quero saber essa diferença? Imaginem vocês na seguinte situação. O incêndio inicia, o material combustível começa a desprender uma fumaça preta que está encobrindo aqui a cabeça de vocês. Como o ar quente sobe, vocês só conseguem respirar rente ao chão. Vocês só conseguem ter alguma visibilidade rente ao chão. Então vocês se agacham e começam a rastejar no chão, que é de fato a forma, né, que vocês conseguem ter algum tipo de mobilidade. E aí vocês se deparam com uma marcação no solo, que nós já vamos falar sobre ela. Vocês se deparam com essa marcação no solo. Essa marcação indica que existe um extintor ali. O que é que você vai fazer? Você vai subir a sua mãozinha, tatear aqui o extintor. E se você pegar aqui, identificar um difusor na mangueira, você pega a mangueira, identifica um difusor,
você sabe o que? Se você identificar esse cone, porque no tato você consegue distinguir. Se você identifica esse cone, você sabe que é um CO2. Mas se não tem esse cone, você só sente aquela mangueira, pegando na saída da mangueira, você consegue perceber se aquela saída é de água ou é de um PQS, certo? E aí, por fim, o de espuma. A sistemática é a mesma, é uma mangueira bem diferenciada, ela não jateia, né? Com a mesma pressão, a mesma força que um de água, né? Então ela vai ali fazer uma espécie de espuma, né? Com menos pressão, menor pressão. E aí vem o posicionamento dos extintores. Nossa, gente, isso é uma dor de cabeça dentro das unidades, porque como as pessoas não sabem utilizar os extintores, elas não dão valor àqueles equipamentos, né? Então todo mundo reza para não usar, e rezando para não usar, eles também não têm conhecimento de como utilizar. E aí vira porta guarda-chuva, como eu já disse para vocês, que eu já presenciei, vira porta-bolsa, o pessoal chega e coloca a bolsa em cima, ou então ele vira somente um componente de enfeite que alguém joga em algum lugar. Então percebam, os extintores de incêndio, eles têm que ser posicionados de forma a proporcionar no momento de rota de fuga, né, o acesso fácil. No momento da fuga, no momento do combate ao incêndio, na verdade, um acesso fácil. Então eles têm que estar a uma altura determinada, certo? Eu não posso colocar um extintor de incêndio a 1,70 m de altura, 1,50 m de altura. Por quê? Porque se eu for manusear esse extintor, se eu for ter que tirar esse extintor desse ponto, vai ser muito difícil. Assim como se ele também estiver muito baixo, eu também não vou conseguir manusear ele de forma adequada. Então, tirar ele do ganchinho a 1,50 m de altura é muito difícil. Então, os extintores de incêndio, eles têm que ficar a uma altura ideal. A altura ideal deles é no máximo 1,60 m, certo? Eu tenho 1,60 m, eu, Cássia e Matheus, tenho 1,60 m, fica ok. Agora, se eu coloco ele a 1,70 m, 1,80 m, ele já vai ficando muito ruim para tirar. Do mesmo jeito, se eu coloco ele diretamente no chão, além de sofrer, de fato, né, com esse contato direto com o chão, com o solo, o cilindro pode sofrer com isso, eu também posso não conseguir ter o mesmo impulsionamento, né, para pegar ele e já sair ali levando para o combate, porque eles são pesados. Um cilindro de CO2 é muito pesado. E eles são, é importante dizer isso, eles são transportáveis, tá, gente? Eles são portáteis. Esses cilindros que nós temos aqui na instituição, todos são portáteis. Nós não temos nenhum cilindro que seja em carreta, né? Que são esses que a gente tem, são maiores e que a gente tem que colocar eles em carreta. Então, a altura mínima, né? São 10 centímetros de altura, e aí é importante você ter esse suporte de piso, não pode colocar diretamente no piso, certo? E no máximo a 1,60 m de altura. Então, essa parte aqui do manômetro dele, né, tem que estar a 1,60 m, é do manômetro para baixo, tá bom? Não é lá do picozinho da mangueira, não, é do manômetro para baixo. E a sinalização também, que tem que estar logo acima do extintor de incêndio. A ideia é que, por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo aí, tem caixas fazendo uma espécie de barreira, mas mesmo assim a pessoa conseguiu visualizar porque a placa de sinalização estava numa altura tal que ele conseguiria visualizar. E aí eu volto lá para os almoxarifados e as formas de armazenamento, né? Nós temos locais que a gente chega, além de ter produtos em toda a parede, sobrecarregando a parede, a gente tem produto empilhado até o teto, chegando já praticamente na parte da instalação elétrica. Então isso é um risco enorme. Fora que você não consegue identificar muitas vezes os extintores, porque eles estão ali perdidos no meio das caixas, certo? Então vamos atentar bem a isso. Então, sobre os procedimentos iniciais, né, para o caso de incêndio. Vamos dar uma pausazinha. Daqui a pouco a gente volta com a terceira parte do vídeo.